Então, galera, na aula de hoje vamos tratar sobre a refração da luz. Então, nós já estudamos o fenômeno da reflexão e como era que funcionava. É o seguinte, imagine que você tem dois meios, o meio 1 e o meio 2, separados por essa interface aqui, ó, de separação. Nesse primeiro caso, vamos imaginar que isso aqui é uma superfície polida e não transparente. Se eu mandar um raio de luz aqui nessa superfície, um raio incidente, ele vai atingir a superfície e vai retornar para o mesmo meio. Isso vai ser o meu raio refletido, não é isso? Já na refração, esse meio aqui, ó, ele tem que ser transparente para a luz, tá? Totalmente ou parcialmente, geralmente é parcialmente transparente. Porque o que é que vai ocorrer? Quando o raio incidente atingir, uma parte desse raio vai passar para outro meio. Esse aqui é o raio incidente e esse é o meu raio refratado. Certo? Geralmente, quando ocorre essa mudança de meio de propagação aqui, ó, a refração, também ocorre uma reflexão. Tá? Geralmente a refração está atrelada também a uma reflexão. Porém, vamos estudar de maneira isolada o fenômeno da refração. Agora, o que é a refração? Pode ser entendida como a mudança de velocidade quando você muda o meio de propagação, tá certo? Então, você pode entender o fenômeno da refração como sendo a variação na velocidade da luz, a velocidade sofrida pela luz ao passar de um meio de propagação para outro. Propagação para outro. Para outro. Então entenda a refração como sendo isso aqui, ó. Beleza? Por que é que eu estou e gastei um tempo mostrando isso? Estou insistindo e gastando um tempo nisso. Por quê? Muita gente confunde o fenômeno da refração como sendo o desvio sofrido pela luz ao passar de um meio para outro. E isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. A refração não é o desvio sofrido pela luz passado de um meio para outro, até porque esse desvio pode ou não ocorrer. O que é a refração? É a mudança do meio de propagação, tá? Caracterizado, né, e esse fenômeno se torna perceptível quando ocorre uma mudança na velocidade da luz ao passar desse meio para o outro, do meio 1 para o meio 2. Tudo bem? Então, a refração é isso, é a mudança da velocidade quando você muda de meio, certo? Se não mudar de velocidade, é porque o índice de refração, que nós vamos já ver o que é o mesmo dos dois meios. Então, você não percebe a refração, tudo bem? Agora, essa mudança de velocidade, ela pode ocorrer com desvio da luz ou não. Vai depender da forma como a luz incide nesse meio. Se ela incidir normal ao meio, formando perpendicular ao meio, formando um ângulo de 90 graus com a interface de separação, a mudança no meio de propagação, ela vai ocorrer sem desvio. A luz vai passar do meio 1 para o meio 2 sem sofrer nenhum desvio. Ela passa aqui, ó, retinho. Se eu incido isso obliquamente, né, segundo um ângulo aqui qualquer, aí essa luz ela pode desviar. Pode desviar assim, pode desviar para lá, pode desviar mais ou menos e vai depender de algumas características do meio, tá bom? Então vamos começar a fazer essa análise da característica que nos direciona, que nos leva até a lei que vai estudar esse desvio em específico.
Essa grandeza é chamada de índice de refração. Índice, tá? Índice de refração. Opa. Foi mal. Índice de refração. Também chamado de, também entendido como sendo a refringência. Refringência do meio. O que é esse índice de refração que denota a refringência do meio? É uma relação entre a velocidade com que a luz tem no meio e a relacionada à velocidade da luz no vácuo. Sabemos que a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade possível na natureza, né? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E ela tem esse valor máximo aqui no vácuo. Tá? No vácuo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou correlacionar essas velocidades. O índice de refração, por definição, é a relação entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Isso vai me dar o índice de refração. Esse índice de refração que é representado por essa letra N. Tudo bem? É o nosso índice de refração absoluto, né? Absoluto. Então, como a velocidade da luz ela é o máximo possível, esse índice de refração ele vai ser sempre maior do que 1. Essa velocidade V aqui ó, é sempre menor do que a velocidade da luz no vácuo. Então, ele é sempre, N é sempre maior do que 1. A não ser que a velocidade da luz no meio seja igual à velocidade da luz no vácuo, ou muito próximo disso, que aí o índice de refração é 1. Tá bom? São essas possibilidades que você tem. Agora, professor, então a luz tal, ela sempre vai ter uma velocidade no vácuo para todo mundo igual? Sim. Mas a velocidade no meio, aí essa vai depender da frequência da luz, tá? Cada luz vai ter uma velocidade diferente no meio. Por exemplo, a luz azul, que corresponde ao azul, né? Pode ter uma frequência, ou melhor, pode ter uma velocidade no óleo. A luz verde já vai ter outra velocidade no óleo. A luz amarela já vai ter outra velocidade, tá bom? Então, o valor máximo, o índice de refração de um meio, né? Vai ter a seguinte característica. O maior índice, o maior valor para a luz vai ser o da luz violeta. E o valor mínimo vai ser para a luz vermelha, tá bom? Então, quem tem o maior índice de refração tem a maior refringência. Quem tem um baixo índice de refração tem uma baixa refringência. Você pode entender a refringência como sendo a dificuldade imposta na propagação da luz, né, digamos assim. Vamos lá. Agora, definido esse índice de refração absoluto, eu tenho como estudar a lei de Snell. Tá? Tenho como estudar a lei de Snell. Essa lei de Snell, ela vai tratar justamente dos desvios, né? Vai tratar justamente do desvio sofrida pela luz. Isso é tratado nas leis da refração. Para encerrar a aula de hoje, vamos tratar dessas leis. Então, tá aqui o meio 1, meio 2. Você vai ter o raio incidente, RI. Quando estamos estudando refração, ele vai desviar, né? Aqui, vou desenhar a reta normal aqui, que é o nosso norte. E aqui é o raio refratado. Então, a primeira lei da refração
Diz só que o raio incidente, o raio refratado e anormal vou botar aqui entre aspas, né? São coplanares. São coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo, vou colocar assim, mesmo plano. Beleza? Então essa é a primeira lei. Assim como na reflexão. Primeira lei da reflexão, raio incidente, raio refletido e reta normal pertencem ao mesmo plano. Primeira lei da refração é que o raio incidente, raio refratado e reta normal pertencem ao mesmo plano. A segunda lei trata da lei de Snell. Vou colocar aqui. Segunda lei. Segunda lei da refração é a lei de Snell. Snell-Descartes, né? O que é que ela vai dizer? Que para cada par de meios e para cada luz monocromática que se refrata, é constante o produto do seno do ângulo que o raio forma com a normal e o índice de refração do meio, né, no qual ele se encontra. Então, matematizando a lei de Snell, é isso aqui, ó. N1 seno de θ1. O que é que ele está dizendo na lei? Que se eu multiplicar o índice de refração do meio 1 pelo seno do ângulo incidente, que é o ângulo formado pelo raio incidente e a reta normal, essa multiplicação aqui é constante. Vai dar o mesmo resultado se eu multiplicar o índice de refração do meio 2 pelo seno do ângulo 2, pelo seno do ângulo 3, para o meio 3. Isso aqui sempre dá o mesmo resultado, desde que eu mantenha a mesma luz, né, para a mesma luz monocromática. Então, se eu estiver analisando o azul, tenho que aplicar isso só para o azul. Se for o verde, só para o verde, assim sucessivamente. Então, isso aqui vai ser igual a N2 vezes o seno de θ2. Ah, professor, e aí? O que é que está dizendo na prática? O que está dizendo é isso aqui, ó. Você tem o raio incidente. Vamos colocar isso aqui como sendo o meu meio 1. Você tem aqui a reta normal. E eu vou desenhar agora o raio refratado. Beleza? Você vai ter esse ângulo aqui, ó, entre o raio incidente e a reta normal, é o meu θ1. Esse ângulo entre o raio refratado e a reta normal é o meu θ2. Esse meio aqui, como teve esse desvio, com certeza N1 é diferente de N2. N2, né? Que são os... Vou fazer aqui de novo. N1 é diferente de N2. Certo? O que é que isso aqui está dizendo? Que os índices de refrações, o índice de refração do meio 1 é diferente do índice de refração do meio 2. Tá? Então, se eu pegar o índice de refração do meio 1, multiplicar pelo ângulo de incidência, pelo seno do ângulo de incidência, vai dar o mesmo resultado se eu pegar o índice de refração do meio 2 e multiplicar pelo seno do ângulo de refração. Tudo bem? Então, aqui nós temos a lei de Snell, sua aplicação. Logo, na próxima aula, vamos tratar sobre as possibilidades de desvio dessa luz e continuar com o índice de refração relativo e vamos fazer algumas aplicações sobre a refração. Tudo bem? Então, espero ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!